para falar aos nossos corações. Por favor, Deus, que nenhum de nós saiamos por essas portas da mesma forma como entramos, mas que a Tua palavra, que é viva, surta efeito em nossas vidas, em nome de Jesus. Só quem está vivo, diga amém. Eu quero começar essa palavra dizendo que Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai te fazer rico. Deus vai transformar a sua família. Todo mundo gosta de palavra boa, né? Todo mundo gosta de uma palavra motivacional. Todos nós gostamos de palavras de incentivo na nossa direção, que nos motivem ao ponto de nos impactar. Mas o que eu preciso que você entenda no início dessa ministração é que essas palavras motivacionais, essas palavras de incentivo, elas realmente criam um impacto nas nossas vidas. Acontece que a psicologia nos ensina algo. Na verdade, ela vem para trazer uma noção daquilo que uma palavra motivacional faz conosco. Uma palavra motivacional ou de incentivo, sabe, ela cria um impacto, mas é um impacto momentâneo. A ciência explica que esse impacto dura horas, no máximo alguns dias. E infelizmente nós temos visto muitas igrejas ministrando palavras motivacionais. E é por isso que nós temos visto na vida de crentes, não uma evolução, não um crescimento, mas uma explosão, que em algum momento isso para. Isso deixa de causar o impacto necessário. Às vezes, irmãos, eu recebo, não acontece muitas vezes, mas às vezes eu recebo uma mensagem, ou por WhatsApp, ou pelo Instagram, elogiando a palavra que foi ministrada. Às vezes eu recebo, e na maioria das vezes que eu recebo um elogio da palavra que foi ministrada, quem mandou a mensagem sempre diz o seguinte: que palavra! Essa palavra foi uma paulada, que martelada na minha cabeça, foi uma palavra. Por quê? Porque palavras motivacionais de incentivo, elas duram pouco tempo, mas palavras de verdade, palavras que saem do Evangelho, que saem da palavra de Deus, que é a nossa direção, que é o nosso manual de conduta para as nossas vidas, elas não criam um impacto momentâneo, mas elas geram transformação nas nossas vidas. Eu posso ouvir amém? Ei! Uma palavra de confronto nem sempre é bem-vinda. Ninguém aqui gosta de ser confrontado. Todos nós gostamos de palavras de incentivo. E hoje o tema da ministração que eu preguei pela manhã e que Deus me dê graça para reproduzir à noite, é a verdade que ninguém quer ouvir. Existe uma verdade que ninguém quer ouvir, ou que a maioria das pessoas não querem ouvir. Para isso, abra a tua Bíblia aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler com vocês alguns versículos. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler dois versículos, versículos 3 e 4. Que a palavra do Senhor diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Até aqui, Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ao nosso espírito, que não seja uma palavra de incentivo ou motivacional, mas que seja uma palavra de confronto, para que nós possamos, meu Deus, nos colocar novamente no prumo, para viver e fazer aquilo que o Senhor espera, para que então o Senhor possa realizar todas as promessas que estão destinadas a cada um de nós, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga o amém mais alto que você pode. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo
nós vivemos numa geração em que a humanidade, não é que ela não aceita, não é que ela rejeita a espiritualidade ou a santidade, mas hoje nós vivemos um tempo em que a humanidade rejeita qualquer verdade que venha confrontar os seus desejos. Ou seja, se eu quero, eu recebo. Se é bom para mim, eu aceito. Mas se é confronto, eu rejeito. Sabe por quê? Porque a verdade, ela deixou de ser absoluta. A verdade deixou de ser absoluta para se tornar negociável. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus é verdade para as nossas vidas. Você pode dizer aleluia? Não é negociável. É verdade absoluta. Só que o evangelho moderno, o evangelho que tem se apresentado nas igrejas ultimamente, ele é filtrado por quê? Pela aprovação humana. É um evangelho pregado e anunciado se tem boa aceitação pelo público ou não. Ou seja, se a palavra ministrada me agrada, eu recebo. Se a palavra é de confronto, chamam de abuso. Vocês já viram? Está na moda agora. Pastor que nunca fez nada pelo reino, começar a descer a lenha agora em igrejas que pregam a verdade. E começam a falar que se a palavra é dura demais, se a palavra é de confronto, começam a chamar a igreja de igreja abusiva, de liderança abusiva. Se é uma palavra que corrige a rota que o membro está caminhando, essa palavra é chamada de uma palavra intolerante. É muita intolerância, não tem amor. Se é uma palavra exortativa, se é uma palavra de exortação, chamam a igreja de radical e o líder de pregar radicalismo. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, para a gente começar a entrar naquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas. Deus nunca, diga comigo nunca. Fala mais alto, fala nunca. Para espantar o frio, diga nunca. Deus nunca submeteu a sua palavra. Deus nunca submeteu a palavra à opinião dos homens. Porque a palavra é a palavra. Não precisa da sua aprovação, da minha aprovação, da nossa aprovação. A palavra é absoluta. Assim como disse Tozer, uma geração que tolera tudo, acabará defendendo nada. Você vê, tem gente defendendo de tudo na internet. Tudo, defende, mas não defende aquilo que é principal, a palavra. Por quê? Porque relativizou a palavra. Se a palavra é boa para mim, eu aceito e recebo. Se a palavra é muito dura, confronta, eu não quero. Então sobre isso eu quero falar sobre 3 coisas muito rápido, porque nós temos a ceia do Senhor ainda para nós celebrarmos. Primeiro, Deus não negocia aquilo que Ele já estabeleceu, irmãos. Não tem negociação com Deus com aquilo que já está firmado. Não tem acordo com Deus com aquilo que Ele já estabeleceu. Olha aí, abre aí no livro do profeta Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, no verso 8, diz o seguinte: a relva murcha, as flores caem, mas, contudo, entretanto, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você pode dizer aleluia, glória a Deus e aplaudir o Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, a relva murcha, as flores até caem, mas a palavra do Senhor permanece. A palavra sempre tem que permanecer. Irmãos, para e avalia. Para e avalia como a sociedade muda de tempos em tempos. A sociedade muda. As opiniões da humanidade mudam. As culturas, elas se transformam, elas se modernizam. Mas os princípios estabelecidos pelo Senhor permanecem inalteráveis. Meu Deus do céu, irmãos, não tem como modernizar princípio. Não tem como negociar princípio. Não tem como dar um jeitinho em princípio. O que eu quero que você entenda é que talvez 2026 não esteja sendo como você planejou, sonhou ou desejou, porque
a verdade não está sendo vivida. Quando nós vivemos a verdade, por mais dura que seja, Deus cumpre aquilo que Ele promete. O que Deus declarou, irmãos, entenda isso. O que Deus declarou como certo é certo. Não é porque passou o tempo, que nós estamos no século 21, que a internet está às portas de todo mundo, que hoje o que é certo, o que é errado. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar para ele: ei, abençoado, o que é certo, o que é errado. Não importa se você está no século 21, não importa se você hoje está moderninho, o que é certo, o que é errado. Ou seja, o que Deus estabeleceu como certo e errado, não depende da sua aprovação. Não é você ou eu que achamos se está certo ou não. O problema é que tem tanto teólogo moderno hoje, que fica relativizando a palavra. Tem teólogo que foi capaz de escrever dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Misericórdia. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Que a Bíblia precisa ser atualizada? Ele precisa ser atualizado. E muitas vezes atualizar é voltar aos princípios, viu? A gente quer só se atualizar, ir para frente, mas às vezes a atualização é voltar lá atrás, nos princípios, naquilo que Deus estabeleceu. O que eu quero que você entenda é que a palavra do Senhor continua sendo referência absoluta, não é uma verdade relativa. A palavra do Senhor continua sendo uma referência absoluta, ela não é relativa. Hoje, ontem e continuará sendo eternamente até Jesus voltar. Ela é imutável, irmãos. Ela é imutável. Observe, impérios caíram. Eu até comentei com isso, Gui, hoje pela manhã. Quantas vezes Jerusalém foi conquistada? Quantas vezes Jerusalém foi destruída? Por ali passaram judeus, passaram por ali turcos otomanos, passaram por ali romanos, e a história vai colocar um monte de nações que já tomaram aquele lugar e já destruíram. Sabe o que acontece, irmãos? Os impérios, tempo vai, tempo vem, os impérios caem, as civilizações desaparecem, as filosofias, que ora faz sentido, ora não faz mais. Ou seja, a palavra de Deus, ela é imutável, ela continua intacta, ela continua sem alteração. Então que não seja você e que não seja eu negociarmos com o Senhor aquilo que é absoluto. A cultura, ela muda de tempos em tempos. Deus não muda. A opinião popular muda de tempos em tempos, mas Deus não muda. As tendências, a moda, mudam constantemente, mas Deus não muda. Quer um exemplo? Lembra de Noé? A Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir aquela embarcação. 120 anos construindo uma arca, sendo que na terra nunca tinha chovido. E o lugar mais próximo de onde Noé estava, que tinha água, estava a 100 quilômetros daquele lugar. E Deus manda ele fazer aquela arca com aquelas proporções daquele tamanho. 120 anos. 120 anos, irmãos. Ninguém acreditava na palavra que Deus havia dado para ele. Todo mundo chamava Noé de louco, de maluco, de insano, diante de uma palavra verdadeira. A maioria pensava que ele estava pirado. 120 anos ele foi humilhado. Por 120 anos ele foi taxado como louco. E quer que eu te diga uma coisa? O dilúvio que Deus havia anunciado diante de uma palavra verdadeira não foi cancelado. O dilúvio não foi cancelado porque a multidão discordava daquilo que Noé estava falando. Sabe o que eu quero te dizer? Jesus vai voltar. E tem muita gente achando que você é paranoico, fanático, louco. Tem muita gente achando que isso é história. Mas eu vou falar de novo, Jesus vai voltar.
E Ele não vai mudar o projeto que Ele estabeleceu e que consta aqui nessa verdade absoluta que é a Bíblia, por causa de algumas pessoas que não acreditam. Hoje, irmãos, se um pregador abre a palavra e prega sobre santidade, se ele prega sobre arrependimento, se ele prega sobre submissão às Escrituras, se prega sobre renúncia, sobre abrir mão ao pecado, é acusado, sabe do que? De ser rígido. Eu estava antes de vir para o culto, eu acho que eu preguei isso, e é impressionante esse negócio, né? A gente fala, o celular ouve, e depois só começa a aparecer algumas notícias relativas àquilo que eu estava falando. Caiu uma na minha timeline, um pastor do inferno. Esse é um pastor do inferno. E tem gente que segue esse pastor do inferno, porque dá para ver, eu não sabia. Dá para ver. Você, mas tem gente, porque eu sigo. Se eu sigo, é da igreja, e segue esse pastor do inferno, descendo a lenha, achando e falando que as igrejas hoje são abusivas, por pregar a verdade, por pregar a palavra, por não relativizar aquilo que Deus tem comunicado ou quer comunicar para o povo. Meu Deus do céu, eu fico impressionado. Mas eu quero dizer uma coisa, o púlpito aqui nessa igreja, o púlpito aqui na Vida Nova, Hortolândia, Amanda, Barra Bonita, Socorro, agora nascendo em Portugal, aonde tiver uma vida nova, o púlpito dessas igrejas nunca foi para refletir a cultura do mundo. O púlpito aqui é para refletir, para ecoar, sabe o que? A cultura do céu. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que a verdade não precisa de votos para continuar sendo verdade. Aquilo que a gente faz aqui, a gente faz com muito zelo, com muito amor. O que a gente prega aqui é baseado na palavra, é verdade absoluta. Eu não prego o que eu acho, eu prego o que tem na Bíblia. Eu não prego o que dá na minha cabeça, eu prego aquilo que o Espírito Santo instrui. Eu não prego aqui o que a IA manda, porque hoje a IA manda em tudo, né? Manda até na roupa que você tem que se vestir. Tem gente que coloca assim, ó, amigo, que roupa eu devo ir hoje? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você faz isso? Quem riu faz. Mas aqui não. Aqui quem prega, quem dá a diretriz é o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Irmãos, lá em Números, capítulo 23, verso 19, diz que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Você pode dizer aleluia? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. A palavra do Senhor não depende de circunstâncias para ser cumprida. Não é a circunstância que vai definir se a palavra vai acontecer, se vai se concretizar. Muito menos a opinião de pessoas, porque Deus é um Deus que promete e cumpre. Josué capítulo 23, verso 14, diz que Deus não apenas promete vitória, conquista, avanço, Ele garante, sabe o que? O cumprimento da sua palavra. É sobre isso, irmãos, a verdade está na palavra. Deus não promete só te fazer grande, Deus não promete somente a realização das suas conquistas, mas a realização, o cumprimento da palavra. Deuteronômio 28, 13 diz que a conquista, quantos aqui querem, de verdade, quantos querem conquistar ainda em 2026? Diga o amém mais alto que você pode. Pois aqui em Deuteronômio 28 diz que a conquista que Deus tem para mim e para você, ela está ligada à obediência, à verdade. Você quer conquistar? Tem que ser obediente aos princípios. Você quer conquistar? Não dá para continuar relativizando. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Deus promete e Ele cumpre. Mas as conquistas estão atreladas diretamente à obediência aos princípios que Deus estabeleceu. Então olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, começa a ser obediente, para você sair dessa tanga desgraçada. Fala. Começa a ser obediente. Irmãos, desculpa,
casamento detonado não está vivendo a verdade. Não está vivendo a verdade. Ou você, marido, não está fazendo o seu papel de marido, ou você, esposa, não está fazendo o seu papel de esposa. Porque se viver a verdade que a palavra estabeleceu e vai continuar estabelecendo, não tem como o seu casamento dar errado. Não tem como. Finanças. Quem quer ficar rico aqui, diga aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz? Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Princípio, palavra, verdade absoluta. Aí falam que é abuso. Abuso, eu não como do seu dinheiro. Nem esses pastores aqui comem do seu dinheiro. A gente investe no reino. A gente amplia as tendas. Mas quem não é fiel no pouco, nunca, fala nunca. Fala mais alto para você não esquecer. Quem não é fiel no pouco, nunca será colocado sobre o muito. Então esquece de ficar rico. É princípio, irmão. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então olha para o abençoado que está do seu lado e fala para ele assim, ó, começa a ser fiel, cabeçudo. Começa a ser fiel. É princípio, irmãos. É verdade. O tema dessa mensagem é verdade que ninguém quer ouvir. Todo mundo queria ouvir assim, ai, Deus está me revelando agora que você vai ficar milionário. Aleluia, aleluia. Fácil, né? Gostoso. As igrejas não querem pregar mais a verdade. Querem pregar aquilo que acalenta o coração humano. Aqui não. Aqui não tem enganação. Aqui tem palavra. Diga graças a Deus. Segunda coisa, a verdade que salva também confronta. A verdade que salva o teu casamento também te confronta. A verdade que salva tuas finanças também te confronta. Ou seja, o teu caráter que é ruinzinho, precisa melhorar, salva, mas também confronta. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, verdade em amor, repita comigo, verdade em amor. Esse lado aqui fala verdade, fala verdade. Esse lado aqui fala amor. Esse está mais fraco, né? A direita está fraca hoje, não sei o que está acontecendo. Vamos a esse outro lado aqui. Tem gente que bugou aqui, onde eu vou? Verdade e amor, amor e verdade, elas caminham juntos. Não tem como caminhar separadamente. A verdade caminha junto com o amor caminha junto com a verdade. O verdadeiro amor, irmãos, entenda isso. O verdadeiro amor, o amor verdadeiro, ele não ignora o erro. Ele não passa a mão no pecado. Por vezes a verdade confronta e dói. Às vezes a verdade até machuca. Mas ela vem acompanhada de amor. Porque o amor verdadeiro nunca vai ignorar um erro, um pecado, uma transgressão. Ei, irmãos, o amor verdadeiro aponta o caminho. Sabia disso? O amor verdadeiro aponta o caminho, não passa a mão no pecado, não encobre o pecado com medo. Ai, se eu confrontar, vai embora da igreja. Ai, se eu confrontar agora, vai parar de dar oferta. Ai, pelo amor de Deus. O amor verdadeiro, ele não ignora o pecado, não ignora o erro, mas o verdadeiro amor sempre vai apontar o caminho. Qual é o nome do caminho? Vamos ver se vocês estão bom. Qual que é o nome do caminho? Fala mais uma vez. Só mais uma vez. Sim, aponta para o caminho, e o caminho é Jesus. Porque o caminho gera transformação. Deus nos confronta, irmãos. Você acha que eu não fui confrontado com essa palavra? Eu fui confrontado com essa palavra. Hoje 6h15 da manhã eu estava aqui tomando uns tapas na cara de Deus. Porque antes de ministrar eu sou ministrado. 6h15 da manhã. Quando eu tomei banho eu estava de noite ainda. Domingo é difícil, hein?
Só a graça. Também amanhã eu desconto, vou até meio-dia. Brincadeira, irmão. 11h30. Ei, irmãos, volta aqui comigo. Por vezes Deus nos confronta, mas entenda que não é para te machucar, não é para me machucar. Deus nos confronta não é para nos ferir, mas é para nos elevar em maturidade espiritual. Quem aqui aceitou Jesus há 1 ano? Levanta a mão. 1 ano eu sou crente. Há 2 anos. Quem já é crente há 2 anos? Quem já é crente há 5 anos? 5 anos. Quem já é crente há 10 anos? Irmão, sabe o que serve o confronto? Para colocar você na rota de novo. Porque quem aceitou Jesus há 1 ano já está fora da rota. Já está achando que eu sei tudo, eu domino, eu relativizo e eu sei o que devo e o que eu não devo fazer. Quem já está crente há 5 anos, já está para lá de Marrakech. Quem é que está crente há mais de 20 anos, igual eu? 30 anos já. E nós então, foi esse tapa que eu levei de Deus hoje. Então, os confrontos que Deus nos faz, é para nos colocar na linha, na rota, na obediência. Para quê, pastor? Para que Ele possa cumprir as promessas que existem sobre as nossas vidas. Porque se não estiver na linha, na rota, no caminho, não tem como receber promessa. Tem alguém aqui me entendendo que pode dizer glória a Deus e dar um aplauso lindo para Jesus? Mas entenda, os confrontos que o Senhor faz através da verdade, que é a palavra, não tem a intenção de nos ferir, porque ela vem acompanhada de amor. O que o lado esquerdo fala? Melhorou. Os confrontos que o Senhor faz sempre vêm acompanhados de verdade e amor, de amor e verdade. Sabe por quê? O amor, irmãos, o amor sem verdade, sabe no que se torna? Em permissividade. Amor sem verdade, tudo é permitido. Já ouviu falar da porcaria da hipergraça? Tudo pode pecar, pode fazer, pode acontecer. Deus ama você e Deus perdoa. É amor sem verdade, permissividade. Pode tudo. Aqui que pode tudo. Não pode. Não pode. Senão nós entramos nessa tal da hipergraça. E aí a gente barateia aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, derramando o sangue precioso dele. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: você não pode pecar. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: você também não. Então amor sem verdade faz com que a gente seja permissivo. Pode fazer, Deus é bom, maravilhoso. Vai fazendo. E a verdade sem o amor, quando só tem verdade e não tem amor, aí é sinônimo de dureza. E não é assim que Deus trabalha. Deus sempre trabalha com verdade e com amor. Com amor e com verdade. É por isso que Jesus apresenta esses 2 elementos perfeitamente juntos: amor e verdade. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que ama, mas que prega a verdade. Vocês já viram que os jovens aqui, eles são ministrados e ensinados acerca do compromisso? O que é o compromisso? Primeiro é fazer um compromisso com Deus de viver em santidade. É fazer um compromisso com a igreja para viver em santidade. Chegaram a falar para nós, lembra, pastor Fabrício? Igreja de parede preta é igreja de porta larga, pode fazer qualquer coisa. Aqui a gente prega sobre compromisso. A gente ensina que transar antes do casamento é pecado. Isso saiu de moda? É sério? Quer dizer que agora no século 21 pode transar antes do casamento? É sério? A Bíblia não mudou. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: a Bíblia não mudou. Se você está transando aí antes do casamento, olha para quem está ao lado e fala: vamos parar de transar hoje. Tem que casar. Eu faço o casamento aqui agora. Você sair daqui feliz. Quem estava no congresso de casais? Quem comprou o produtinho?
Quem não usou ainda? Não usei. Estava falando com o Renatinho agora. Ele, pastor, estava cobrando aqui a Jéssica. Eu falei, pô, nós passamos 3 dias sem fazer amor. Eu já estou assim. Eu falei, o que é isso? É o produtinho. O que o produtinho faz? Quem comprou esse produtinho que fica assim? Fica assim? Fica! Misericórdia, irmão. Não quero não. Vou não. Volta aqui comigo. Verdade e amor, amor e verdade precisam caminhar juntos. Não tem como você só falar em amor ou só querer viver a verdade. Os dois têm que caminhar juntos. Quer um exemplo? João Batista. Lembra de João Batista? João Batista confrontou o pecado de Herodes, irmãos. Eu falei com o Ricardo agora, ele já foi embora. O Ricardo foi embora? Ah não, ele veio no culto de manhã. Eu já ia zoar ele. Falei, depois quer ganhar voto do povo, né? Não, mas ele está crente, o bichinho está crente. Ei. Presta atenção numa coisa. João Batista, ele confrontou o pecado de Herodes. Lembra de Herodes? Herodes Antipas. Ele confrontou. E eu lembrei do Ricardo, porque o Ricardo é político. Está tentando ser. E ele não foi confrontar o pecado sobre política, sobre economia. Foi um pecado moral, irmãos. Sabe o que João Batista foi falar com Herodes Antipas? Que negócio é esse, Herodes? De você largar a tua esposa e se juntar com a esposa do seu irmão? Quer dizer que você larga a sua esposa para viver com a sua cunhada? Tem alguém casado com cunhada aqui? Ainda bem. Mas eu tenho uma palavra para dar para você. Você pode até ter vindo para a igreja no 2º, 3º, 5º casamento. Mas a partir de agora é até Jesus voltar. Olha para a esposa que está do seu lado, para o marido que está do seu lado, e fala assim, você vai ter que me aguentar. Fala, pode falar. Porque é até Jesus voltar. Ei, em nome do amor, a gente não sai trocando de par, não. Porque eu quero ser feliz. Vai ser feliz no inferno. Chegou aqui, casou, é até Jesus voltar. Ou morre. Alguém quer morrer? Então vai continuar casado até Jesus voltar. Você pode dizer amém? Amém. Engana teu cônjuge. Dá um aplauso ao Senhor, vai. João Batista confrontou o pecado de Herodes. Colocou a cabeça dele na bandeja. João Batista podia ter ficado quieto, irmãos. João Batista podia ter ficado em silêncio para preservar a sua vida. João Batista podia ter suavizado no discurso com Herodes Antipas, falado de uma maneira diferente, para que ele pudesse manter a liberdade. Eu não sei se você leu a Bíblia, mas João Batista tinha acesso ao palácio. Ele entrava e saía, ele ia para onde ele tinha acesso. Mas ele não aguentou, porque ele confrontou com a verdade. Ele confrontou com a verdade. Quero te dizer uma coisa. João Batista, ele escolheu ser fiel. João Batista, ele perdeu a cabeça. Você sabe como que João Batista morreu, né? Decapitado. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a verdade. Tem muita gente passando paninho no próprio pescoço, mas não vive mais a verdade. Eu quero dizer que todos nós vamos sair daqui hoje. Nós podemos até perder a cabeça, mas nós não perderemos mais a verdade. Se você está me entendendo, crê na palavra, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. Quer um outro exemplo? Lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico que Jesus avistou? De longe, Jesus bateu o olho e viu aquele jovem rico. Sabe o que a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Diz que Jesus de longe, na hora que viu aquele jovem, Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Repita comigo, amou. Fala mais alto, amou. Mais uma vez.
A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus o amou. Só que o amar sempre vem junto com a verdade. E nesse texto, Jesus exorta aquele jovem. Fala para ele deixar para trás aquilo que ocupava o lugar no coração de Deus. Riqueza, grana, dinheiro, bufunfa. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem ficou. Não é porque Jesus amou esse jovem que ele não viveu a verdade, que ele não falou sobre a verdade. Sabe onde eu quero chegar com isso? Quantos aqui sentem que são amados por Jesus? Digam amém. Quem sente que Jesus te ama de verdade, diga aleluia. O fato de Jesus te amar não elimina a possibilidade nunca de Jesus falar a verdade com você e te confrontar com palavra. Mas Jesus me ama. Mas Ele é a verdade. Mas Jesus é apaixonado por mim. Mas Ele é a verdade. A verdade e o amor sempre caminham juntos. Sabe de uma coisa? Tem muita igreja hoje em dia, irmãos. Tem igreja de amigos meus, que a gente troca ideia, a gente conversa e fala, você está maluco? E às vezes ele fala que eu estou maluco, e a gente tem sempre uma conversa. Mas sabe de uma coisa? Tem igrejas hoje, que tem medo de perder membros, em falar a verdade. Tem muita gente que se diz cristã na internet, não tem? Mas tem medo de falar a verdade, com medo de perder seguidor. Eu estava vendo, foi uma luta, irmãos. Eu cheguei a 20 mil seguidores. Não se anima não, porque eu fui abrir hoje, eu perdi 100. Mas eu sei por quê. Porque eu tenho colocado verdade. Ninguém gosta de verdade. Verdades que ninguém quer ouvir. Mas eu quero dizer, nós podemos perder a cabeça, mas nós não vamos mais perder a verdade, porque a verdade é Cristo, Cristo em nós. Se você concorda, diga aleluia, dá um aplauso lindo para Jesus. John Stott, ele diz o seguinte, que a igreja, ela não foi chamada para ser papagaio do mundo. A igreja não foi chamada para ecoar a opinião que o mundo tem. A igreja, ela foi chamada para proclamar, para anunciar a verdade, a palavra de Deus. Doa quem doer. Mas é para isso que eu e você fomos chamados, irmãos. João capítulo 15, verso 2, diz que a poda dói. É o que diz esse versículo, sobre poda. Diz que podar dói. Quem aqui já conversou com planta? Tem muita gente que conversa. A Beli vem no culto de manhã, ela conversa. Você conversa. É psicóloga, entendeu? A avó da pastora Samara conversava com planta. E eu sempre achei que ela era louca. Mas as plantas dela eram viçosas, Gui. Eram lindas. Aí eu comecei a pensar, será que entende? Né? Será que entende? Mas eu não sei se entende, mas eu sei que deve sentir alguma coisa, porque ela fica exuberante. Pensando usando esse raciocínio, podar dói. Se a planta sente quando você conversa coisa boa, quando podar dói. Quem é que já foi podado alguma vez? Doeu? Dói muito. Sabe o que diz aqui, nesse versículo do Evangelho de João, capítulo 15? Que a poda, confronto, a poda, verdade, a poda, palavra, a poda, dói, mas produz crescimento e frutificação. Eu quero te dizer que nós somos uma igreja que recebe poda, e nós vamos frutificar muito em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso lindo para Jesus? Você pode aplaudir a Ele?
Josué capítulo 1, verso 8 diz que a obediência à verdade, diga comigo verdade, fala mais alto, fala verdade. A obediência à verdade, a obediência à verdade é o caminho para a prosperidade bíblica. Você quer ficar rico, quer ficar milionário? Então faça isso, obedeça à verdade, que é a palavra. João 16, 33. Presta atenção nisso. Você pode estar enfrentando crise, você pode estar enfrentando guerra, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, você pode estar vivendo uma guerra insuportável. Eu quero que você entenda que a verdade, a palavra, a verdade não vai nos isentar, não vai nos livrar das guerras, das batalhas e das crises, mas é no meio delas que nós vamos ser conduzidos à vitória e à conquista em nome de Jesus. Sabe o que eu quero que você entenda? Quem vive a verdade não vive só um mar de rosas. Quem vive a verdade e que passa por guerra, por crise, é no meio delas que nós vamos ser conduzidos à vitória que o Senhor já prometeu para mim e para você. Alguém recebe, pode dizer aleluia? E a última coisa, e a equipe pode subir. Entenda algo. Você já estava aí? Os caras estão querendo que acabe o culto mesmo. A fidelidade, a verdade, a fidelidade sempre sobrevive à pressão. Irmãos, eu não sei você, mas eu me sinto pressionado. Eu me sinto confrontado toda vez que eu abro esse Instagram. Eu sofro confronto. Mas a palavra de Deus para nós hoje é que a fidelidade e a verdade sempre vai sobreviver diante da pressão. Olha o que diz aí em Gálatas capítulo 1, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo disse: por acaso eu agora, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Acaso eu busco agora a aprovação de homens ou de Deus? Sabe o que está acontecendo aqui? Essa carta escrita aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está enfrentando uma liderança terrível, uma oposição. A Bíblia descreve aqui, nessa carta escrita aos Gálatas, que esses líderes, eles queriam fazer uma adaptação ao Evangelho, para que o Evangelho se tornasse mais aceitável e não tão duro. E a resposta de Paulo foi contundente: não existe outro Evangelho. E nós precisamos reproduzir aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: não existe outro Evangelho. Não tem como a gente relativizar. O que é certo, o que é errado, o que é errado, o que é certo. Não tem meio termo. O Senhor não negocia aquilo que Ele fundamentou. Ou seja, irmãos, a verdade não pode ser alterada. A missão da igreja não é que sejamos populares. Nós não estamos procurando a aprovação de homens. Essa igreja, e eu sei que você também, nós não estamos querendo ser populares, conhecidos, famosos, celebridades. O chamado da igreja não é para ser popular, não é para ser famoso. O chamado para nós é para que sejamos fiéis, irmãos. É para que sejamos fiéis. Ser popular é algo interessante, né? Quem já foi jovem aqui um dia? Todo mundo. Você não nasceu desse tamanho. Todo mundo aqui já foi jovem. Vai na sua juventude aqui, agora. Alguns vão ter que caminhar séculos, né? Mas vai na sua juventude. Lembra quem era o mais popular? Sempre era o mais feio, o mais chato. Mas era popular. E as meninas queriam quem? Os popular. Você era popular, primo? Rodrigo, você era popular? Eu quero dizer, eu era.
Nós não fomos chamados para sermos populares. Nós somos chamados para ser fiéis. Esse é o papel da igreja. E aqui em Gálatas deixa um grande ensinamento. O apóstolo Paulo deixa um grande ensinamento. O apóstolo Paulo, ele compreendeu que para agradar a Deus, muitas vezes ele teria que desagradar pessoas. Então, igreja de Cristo, diga amém. Se prepare para receber olhares de pessoas sendo desaprovadas por você, reprovadas por você. Se prepare para começar a receber mensagens hostis. Se prepare para aquelas pessoas que diziam que te amavam, na verdade não te amam coisa nenhuma. Porque é assim que acontece. Se nós fôssemos populares, todo mundo nos amaria. Mas eu quero te dizer que esse mundo aí fora vai começar a odiar você. Porque todo mundo que é amigo de Deus é odiado pelo mundo. Que nós sejamos odiados pelo mundo, mas que nós sejamos amados pelo Senhor. Só quem concorda, diga aleluia, dá um aplauso lindo para Jesus. Para encerrar, lembra do profeta Jeremias? Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Só chorava. Por quê? Porque ele anunciava verdade. Diga comigo, verdade. Ele anunciava verdade, ele pregava verdade. O profeta Jeremias passou décadas pregando, anunciando, por um povo que não queria ouvir a verdade. O povo se recusava a ouvir a verdade. Contendia com o profeta Jeremias, não aceitava o que o profeta Jeremias falava. E por anos, irmãos, anos a fio, o profeta Jeremias ele foi rejeitado. O profeta Jeremias ele foi humilhado. O profeta Jeremias ele foi perseguido. Ele foi chamado de traidor. Mas ele continuou anunciando a verdade. E sabe o que é mais impressionante de tudo? Sabe que a história confirma que ele estava certo naquilo que ele estava anunciando. Que tudo que ele estava falando era verdade. Mas o povo não recebeu. Sabe o que está acontecendo nesses tempos? Para a pessoa aceitar o evangelho, tem muito pastor relativizando a verdade. Pois eu quero te dizer, uma verdade relativizada, ela não é mais verdade. Ela começa a virar sofismas. São mentiras com caras de verdade. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que a tarefa da igreja não é ser animação para o povo. A igreja não serve de entretenimento para a humanidade, mas a igreja, uma igreja séria, como essa que você faz parte, ela tem um papel fundamental de confrontar com a realidade de Deus através da verdade, que é a palavra. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Se você entendeu, fica de pé, senão nós vamos começar tudo de novo, para que você saia daqui, entendendo, querendo ouvir a verdade. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz que a nossa fidelidade vai passar por pressões, irmãos. Ser fiel nesse tempo é ser pressionado. Mas entenda, aqui em Apocalipse capítulo 2 diz que Deus nunca vai nos ignorar diante da nossa fidelidade. Pelo contrário, o Senhor vai nos recompensar diante dessa fidelidade. Provérbios 28, 20. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, 20, que Deus não promete somente bênçãos para quem é talentoso, para quem é inteligente ou para quem é famoso, ou muito menos para quem é influente. Deus promete bênçãos principalmente para os fiéis. Para os fiéis. Fiéis a quem? A verdade. A verdade. A verdade. Você pode fechar os teus olhos onde você está? Você pode colocar a mão no seu coração e adorar o Senhor. Adore ao Senhor agora em nome de Jesus. Veja os tronos de outros reis.
E a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Talvez você veio para cá essa noite perdido, esperando só uma direção para o caminho, para a verdade, para a vida, chamada Jesus. Que nessa noite você tenha a oportunidade de andar por esse caminho, para que você seja capaz de viver todas as promessas que existem sobre a sua vida. Você pode fechar os teus olhos e colocar a mão no seu coração? Todo mundo. Ah, já sou crente há 10 anos, fecha os olhos. Eu sou crente há 30 anos, fecha os olhos. E eu queria que você repetisse uma oração. Diga assim, diga Pai. Diga mais alto, diga Pai. Nessa noite, eu reconheço o caminho, a verdade e a vida. E eu abro meu coração para Jesus, que eu me torne seu discípulo, porque hoje eu tenho consciência de que só através dele eu tenho direito à vida eterna. Pai, perdoa os meus pecados, muda o meu destino e me dá direito a uma vida abençoada em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, como sendo o caminho, como sendo a verdade? Tem alguém aqui que fez essa oração hoje pela primeira vez? Se tem alguém, eu queria que você levantasse a mão aonde você está, porque a sua decisão pode mudar o seu destino. Tem alguém? Levanta a mão bem alta assim para eu te ver. Levanta a mão bem alta. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levanta a mão bem alta. Deus te abençoe também. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe também. Vamos fazer uma coisa, que nós temos que tomar ceia. Você que levantou suas mãos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você não levantou suas mãos, mas quer encontrar o caminho, a verdade, a vida, sai do seu lugar também agora, em nome de Jesus. Eu e a pastora vamos estar aqui para te receber enquanto nós estivermos adorando. Sai do seu lugar agora e vem para cá em nome de Jesus.